que você está deixando isso de lado? O que você tem feito com aquilo que Deus separou você para fazer? Judas, irmãos, é um alerta para nós. Um alerta. O que você tem feito com essa mensagem? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você tem a oportunidade, às vezes, de falar na vida das pessoas. Você tem falado? Você não vai convencer ninguém. É o Espírito de Deus que convence. Na hora certa, no momento certo, ocasião certa. Mas se você falar, um dia a pessoa ela vai se lembrar. Mesmo que você seja chato, mesmo que você seja uma pessoa relutante em tanto falar, porque na hora certa, no momento certo, ocasião certa, aquela pessoa vai se lembrar daquilo que você falou. Nem seja no último momento, como o ladrão lá do lado na cruz com Jesus. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ainda hoje estarás comigo. Paraíso. Irmãos, ele não teve obras, ele não fez nada por Jesus, ele não pregou o evangelho por Jesus, ele simplesmente acreditou em Jesus no último momento da sua vida. E às vezes você falar para alguém de Jesus, aquela pessoa no último momento da vida dela, ela vai se lembrar dessas palavras e vai ser salva. Olha só, irmão, o que nos foi dado, e às vezes nós temos, assim como nós temos perdido. Às vezes a gente acha a história de Judas um absurdo, mas nós não achamos a nossa vida um absurdo. E às vezes nós estamos vivendo isso, um absurdo daquilo que Deus Ele deu e pagou o preço pela nossa vida, nós estamos fazendo com ela. A história de Judas, irmãos, ela não termina com uma oportunidade perdida. Ela se agrava com um erro fatal, porque ele traiu Jesus nos 3 níveis. E o que você tem feito com isso? Como você tem vivido isso? Você lembra a ceia, que fala a primeira ceia? Quando eles foram comemorar a Páscoa ali, eles se juntaram e eles foram comemorar a ceia. Não, Jesus instituiu a primeira ceia, que é o que nós fazemos aqui, participando da ceia. Mas quando eles se reuniram para comer o quê? A Páscoa. E eles comemoravam a Páscoa. Tanto é que Leonardo da Vinci, ele pintou um quadro, que é o quadro da ceia. Você já contou quantos que tem lá naquele quadro? Tem 12. 12 apóstolos. Mas a palavra de Jesus, a Bíblia, ela nos fala que Judas ele participou da Páscoa, mas no momento de comer a ceia, que Jesus instituiu a ceia, ele saiu. Então Judas ele comeu a Páscoa, mas ele não comeu da ceia com o Senhor. Você tem comido a ceia com o Senhor? Você tem feito em memória dele? É isso que a palavra nos fala, irmãos. E uma coisa vai ligando a outra, uma coisa vai puxando a outra, irmãos. Mesmo na ceia, irmãos, quando Jesus confrontou Judas, ele perguntou hipocritamente: porventura, mestre, sou eu que vou te trair? E ali ele saiu. Os discípulos confiavam tanto nele, falaram: eu tenho que comprar alguma coisa para a ceia, para participar da ceia, alguma coisa que faltou. E Jesus chamou ele de amigo, no que foi o último apelo à sua consciência. Mas Judas, irmãos, já estava mergulhado nas sombras, já estava possuído por Satanás. Quando Judas viu que Jesus, irmãos, ele fora condenado, ele foi tocado por um remorso avassalador. Tanto é que ele foi lá fazer o quê? Devolver as moedas. Chegou lá para os sacerdotes dizendo: pequei traindo sangue inocente. Judas foi lá e queria devolver as moedas. Irmãos, entenda esse remorso de Judas. Judas ele reconheceu o seu erro, confessou aos sacerdotes, devolveu o dinheiro. Está lá em Mateus 27, verso 3. Judas, que havia traído, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso. Fala comigo assim: remorso. E levando as 30 moedas de prata de volta aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disse: pequei por extrair sangue inocente. Aí eles responderam: que nos importa? O problema é seu. Então Judas atirou as moedas no templo e saiu em seguida, e foi e se enforcou.
e enforcou. O remorso de Judas, irmãos, é uma tristeza que o levou à morte, não a vida. Ele sentiu a dor do erro, mas sabe qual que é a diferença de Judas e Pedro? Porque nós tivemos um problema parecido na Bíblia com Pedro. Porque Pedro, no momento em que ele foi confrontado sobre Jesus, o que ele fez? Negou também Jesus. Não conheço ele. Quantas vezes? 3 vezes. E Judas, ele sentiu a dor do erro, mas ele não sentiu a vontade de se reconciliar com o Senhor em perdão. Entenda, irmãos? Pedro negou Jesus 3 vezes com blasfêmia. Mas quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus e Pedro, ele chorou amargamente. A tristeza de Pedro, irmãos, era diferente. Ela era uma tristeza que levou Pedro ao arrependimento. Ao arrependimento. Isso que fala na Bíblia é a metanoia, que significa uma mudança de mente, uma volta para Deus. Uma volta para Deus. O arrependimento, irmãos, ele exige 3 elementos. Entenda isso daqui. A razão, tem que se reconhecer o erro. Quando você peca, você reconhece o seu erro. Então, o arrependimento exige esses 3. Se não tiver os 3, não é arrependimento. Então a razão é o que? É você reconhecer o erro. Errei, estou errado. Tem gente que não reconhece o erro. Fala, não, eu não mato, eu não roubo, eu sou santo. Não reconhece o erro, não reconhece essa mudança. A razão, você precisa reconhecer o erro para ser um arrependimento. Você tem que ter a emoção. Por quê? Você tem que sentir a tristeza pelo pecado. Você tem que sentir aquilo, puxa, eu pequei. Porque tem que ter tristeza. E tem que ter um outro elemento. O terceiro elemento é o quê? A vontade. A vontade do quê? De se voltar para Deus. Judas, ele teve a razão. Ele falou, puxa, eu errei. Ele reconheceu o erro dele. Judas, ele teve a emoção. Ele sentiu no coração dele. Onde é que ele foi lá devolver as moedas? Jogou as moedas lá. Mas faltou o quê? A vontade dele, irmão. Faltou o quê? A fé de que o perdão de Deus era maior do que o erro dele. Ei, irmão, o perdão de Deus para a sua vida é maior do que o seu erro. Creia nisso. O sangue de Jesus, ele é suficiente para perdoar todo o pecado. Aleluia. O que precisa? Você reconhecer o seu erro, você sentir isso no seu coração. Puxa, como que eu posso fazer isso por aquele que me ama? E por final você se chegar até Deus e falar, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa. Porque a palavra nos fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Por qual pecado? Todos, diga comigo, todos. E Ele morreu na cruz mesmo sabendo que você ia pecar. Ele morreu por você. E mesmo sabendo que você ia pedir perdão, mas você ia pecar novamente, o mesmo pecado. Mas assim mesmo ele morreu na cruz por